Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é como funciona a mente de Deus, parte 3, né? Que nós já fizemos 2 vídeos e hoje eu vim trazer o terceiro vídeo, né? Para nós entendermos um pouquinho melhor sobre como Deus trabalha com seus projetos, né? E aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre o projeto de Deus e como funciona a mente de Deus, como Deus pensa, né? Se nós não entendermos como Deus pensa, nós não vamos conseguir sucesso, né? Nós vamos fracassar na nossa missão porque não entendemos o projeto de Deus. Então, Deus ele é organizado. Deus não faz as coisas no vento, à toa. Então, ele se organiza, ele faz um projeto. Então, ele fez uma planta, né? Da construção desde o princípio. E como todos aqueles que sabem que conhecem a palavra, que conhecem a história de Deus, o princípio, né, das coisas, sabe que Jesus Cristo, né, o Filho, ele, ele já era projetado desde a fundação, antes da fundação do mundo, ele era projetado como o Cordeiro morto, né? Quem entende as coisas de Deus sabe que estamos falando de um projeto de Deus para a humanidade, qual Jesus fazia parte lá no princípio. Antes da fundação do mundo, ele já era cordeiro morto, porque ele sabia que um dia ia morrer na cruz, né? Para trazer o conhecimento e trazer a consciência de Deus para nós, para que nós entendêssemos, né? Hoje, o que é Deus para nós. Então, no versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse, fala o seguinte: vi um anjo descer do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão, e ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, e fechou o abismo e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivesse se cumprido. Então, aqui está falando que esse escritor, né, o autor que está escrevendo esse versículo, ele falou que viu um anjo descer da parte de Deus e prendeu o dragão, né, a antiga serpente original, o diabo, Satanás, que muitos conhecem, né, tem vários nomes, né, e ele foi preso e foi colocado selo e uma cadeia nas suas mãos, nos seus pés, e foi acorrentado, né, um grande cadeado, né. E ali ele ficará preso até que se cumpra 1000 anos, né? Que se passe os 1000 anos. Então isso tudo faz parte de um projeto de Deus, né? Como eu falei nos primeiros vídeos, né? Que Deus vem lançando o seu projeto, vem trabalhando no prédio, até construir o prédio e fazer o acabamento. Então, esse acabamento se dará na primeira parte, né? A etapa de Deus se fechará, se cumpre a primeira etapa de Deus para começar uma nova era. Então termina-se uma era e começa-se outra era. Então Deus sempre trabalha com base no projeto. Então esse enganador, ele sendo preso, lançado no abismo, então ele não tem mais poder de enganar as nações, enganar as pessoas. Mas aqui, ó, nós temos que prestar atenção que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma consciência. E aqui quando nós estamos falando de Satanás, nós estamos falando de uma consciência também. Não estamos falando de uma criatura feia, assustadora, que muitos imaginam, né? Criam aquela imaginação que o diabo seria um cara com garfo lá, né? Para enfiar nas pessoas no inferno. Mas quando se fala de diabo, nós temos que entender o sentido das escrituras, né? O que está representando a escritura, né? O simbolismo, a metáfora por trás. Então, diabo é uma consciência, é uma energia.
Então essa energia ela trabalha na sombra, ela opera na sombra. E se você der ouvido a essa energia, der crédito a essa energia, você vai operar na sombra, ou seja, no negativo, né? Porque isso é necessário que exista essa força para que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus e o projeto de Deus. Então, muitos acreditam que o Satanás seria aquele assustador, aquela pessoa horrível, né, feia, né, que a pessoa saía fugindo, né, da presença, porque dá muito medo, né. Mas não, é uma consciência, uma energia que traz uma frequência, e se você deixar seduzir por essa frequência, você vai entrar numa frequência de sombra, né, de negativo. Estará trabalhando a serviço do mal, e não do bem, não da luz. Seria simplesmente entender. Mas aí fizeram um rodeio em roda disso aqui que a palavra traz, e criaram-se uma imaginação de um ser, né? Mas é apenas uma consciência que tenta a nossa mente. Então, aonde está Deus e aonde está o diabo? Está trabalhando na nossa mente. Então, são consciências que, se nós der lugar a essa consciência, vai trabalhar na nossa mente. Então, não tem como escapar disso. Então, por isso que fala que o diabo é tentador e influencia as pessoas ao pecado, à morte, à destruição, à guerra, à doença, à fome, à miséria. Porque é o trabalho dessa consciência fazer isso. Porque se nós entendermos como funcionam as polaridades de Deus, nós entenderíamos como funciona Deus e o diabo. Então, um serve para tentar e o outro serve para iluminar. Porque Deus é a consciência da luz, trabalha na luz, trabalha no bem, trabalha no amor. A força negativa trabalha com o negativo, que é a treva, que é sombra, que é morte, que é doença, que é dificuldade. Mas isso nem tudo é ruim nisso. Tem como nós tirar um proveito disso também. Às vezes a sombra não é ruim. Às vezes precisamos da sombra para nós alcançar a luz. Se nós não tiver a tentação da sombra, aquela consciência maligna não nos tentar, como que nós vamos buscar a Deus? Aí nós ficamos desleixados e se atiramos e não buscamos a Deus porque não tem um incentivo para buscar a Deus. Então, de qualquer maneira, nos serve, nos ajuda, porque pelo menos ajuda para nos dar um empurrão para nós prestar atenção e buscar a Deus. Opa, o que eu estou fazendo aqui está ruim, né? Estou na sombra, eu estou na ignorância, eu estou no desamor, eu não tenho compaixão pelo próximo, algo está errado. Então, isso serve de alicerce para nós impulsionar e buscar a luz, e viver na luz, e equilibrar também, porque nós temos que equilibrar essa sombra e equilibrar a luz, porque quanto maior a luz, maior a sombra. Pode ver, quanto maior é o tamanho do prédio, mais sombra ele faz. Quanto menor a casa, menos sombra. Então, se você pensa que você vai ser 100% luz, você está enganado, porque nós temos que equilibrar. Temos um pouco de sombra e um pouco de luz. Mas isso é para quem entende as polaridades, né? Um dia, mais para frente, eu vou trazer sobre as polaridades de Deus e sobre a parte yin e a parte yang de Deus, né? Mas isso aí, no outro vídeo, mais para frente, eu vou trazer sobre isso, né? Para que nós entendamos melhor como compreender a Deus, como funciona Deus, na verdade. Porque Deus é todas as coisas, Deus é tudo, Deus se fez e Deus está em nós. Então, aqui esse tentador, ele é o trabalho dele tentar as nações, tentar as pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo o bem, eu estou praticando o amor de Deus, eu estou levantando o caído, estou dando pão ao faminto, estou dando água ao que tem sede. Mas daí essa consciência que se chama diabo, Satanás, ele vem e diz, por que tu está fazendo isso? Tu está perdendo o teu tempo, ele não vai melhorar. Essa pessoa, ela não quer
ajuda, ela não quer evolução, ela não quer prosperar na vida. Então tu está perdendo tempo. Então isso é tentação. Então, esse é tentador para que desvie nós da verdade, que é fazer o bem, viver no amor de Deus, na luz de Deus e na prosperidade da vida. Mas aqui Deus está falando de um projeto eterno que ele faria, né? Lá no princípio, quando Deus se fez todas as coisas, ele criou esse projeto. Um dia a humanidade vai entender a minha vontade, um dia a humanidade vai entender o meu pensamento, né? Porque Deus disse lá na palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, Deus trabalhou até hoje para que nós entendêssemos o pensamento de Deus e ele colocou no seu coração, um dia a humanidade vai entender o meu pensamento, vai entender o meu projeto. E a humanidade entrando por esse projeto, ela vai se salvar. Porque quem se salva somos nós, né? Deus, ele só deixa à disposição todo o poder, toda a luz, e facilita de toda maneira para que nós se salvamos, né? Porque Deus, ele não pode isolar o livre-arbítrio de nós. Nós temos livre escolhas para fazer. Então, nós queremos ser condenados ou nós queremos ser salvos. Então, se nós ceder à tentação do diabo, vamos para a condenação, porque não praticamos o bem e entramos na treva. Entramos na conversa do tentador e ele diz que vai por aqui e a pessoa aceita, e vai por ali e se dá mal. Mas quando Deus fala vai por aqui, a pessoa se dá bem porque é o caminho da luz, né? E Deus está levando a humanidade para o caminho da luz. Então Deus, ele trabalhou com esse projeto da nova terra, que hoje em dia se vê muito falar em nova terra, mas ninguém sabe a história da nova terra. Não sabe onde surgiu a nova terra. A nova terra surgiu lá na fundação do mundo. Lá foi o começo da nova terra, o começo do paraíso, que um dia aconteceria com a humanidade na terra, onde Deus reinaria no meio do seu povo, e o seu povo vivia na sua luz, que ainda diz a palavra que não precisa de sol e nem de lua, porque a luz de Deus iluminará todas as coisas. Então, a nova terra surgiu-se a ideia e o projeto lá na fundação do mundo, porque Deus, ele falou na sua palavra bem claramente, ele dizendo, antes que você fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já tinha te escolhido. Então Deus escolhe sempre já na fundação das coisas. Deus não espera nós nascer e crescer para nos escolher. Não. Antes mesmo de eu existir, Deus tinha me escolhido. Escolheu você. Escolheu a humanidade para a nova terra. Então Deus já tem esse projeto desde o começo. É que temos que entender a mente de Deus, o que Deus fala, como que Deus fala, como chega essa verdade de Deus até nós. Então, é preso esse tentador por 1000 anos. Não pode mais tentar as nações. E o que acontece nesses 1000 anos? Então, versículo 4, vi tronos, e aos assentados neles foi dada autoridade para julgar, sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por teres falado a respeito de Deus, e vi aqueles que não tinham adorado a fera e nem a imagem, e nem tinha recebido a marca na testa ou na sua mão. Eles voltarão e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, esse tentador, ele é acompanhado da fera, né, da besta, do falso profeta, do anticristo. Então, tudo isso acompanha esse tentador, né, porque ele é um líder, né, ele é o que lidera toda essa egrégora, né? Que vem o dragão, a serpente, o Satanás, ele lidera a besta, o falso profeta, o anticristo, vem tudo dessa linhagem, que vem fazendo a tentação. É o trabalho dele tentar a humanidade para desviar de Deus, desviar do caminho da nova terra.
porque ele sabe que um dia nós vamos entrar na nova terra, e ele não quer que isso aconteça, né? Se ele veio para destruir a humanidade, ele não quer que ninguém entre na nova terra, que ninguém viva no paraíso, porque isso seria ruim para ele, os negócios dele seria ruim, né? Então ele luta tentando a pessoa, ele não pode forçar a pessoa. Você não pode ter medo do diabo porque ele não pode te forçar a nada. Ele só pode te tentar, isso ele pode. Isso é permissão de Deus. Deus permite que o diabo tente para que você caia na conversa dele e faça o que ele quer. E não faça o que Deus quer. Então, visto que se conhecermos as Escrituras, Jesus falou uma coisa bem certa, que disse: vocês são filhos do diabo por causa das vossas más obras, porque vocês praticam a iniquidade. Porque veio a luz e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Então, por isso, Jesus chamou de filho do diabo, né? Por isso Jesus falou, ele chamou de filhos do diabo, por causa das obras más que os homens praticam, né? A guerra, a imoralidade, a calúnia, a difamação, não ter misericórdia do próximo. Então, tudo isso leva a ser filho de uma sombra ou de uma tentação maligna, que não provém de Deus, mas é permitido por Deus que isso aconteça. É necessário que nós sejamos tentados, porque Deus nos deu livre escolha para nós decidir o que nós queremos fazer. Então, isso tudo acontece no projeto de Deus. Nada acontece por acaso. Então, aqui, esses que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam a marca na mão e nem na sua testa, esses voltarão e viverão e reinarão juntamente com Cristo durante 1000 anos. Então aí vamos dizer assim, é uma pré-preparação para a nova terra. É uma prévia da nova terra. Então isso está acontecendo aqui nesse projeto de Deus. Que Deus falou de uma nova terra, falou de um paraíso, né? Cristo confirmou que quem crê em mim tens a vida eterna, e Jesus estava falando desse projeto da vida eterna, né? Então, se nós cremos em Deus, nós temos a vida eterna. Mas isso aí está se cumprindo dentro do projeto de Deus. Então, a prévia do paraíso, a prévia da nova terra vai acontecer aqui em Apocalipse, né? Onde o diabo foi preso, o anjo prendeu o dragão, a serpente, para que não tentasse as nações. Então isso é uma prévia da nova terra. Então nós entramos num milênio de paz. Vivemos com Cristo durante 1000 anos, sem morte, sem envelhecer, sem fome, sem guerra e sem tentador. Não tem sombra para nos tentar. Aí nós vibramos na nossa máxima luz, né? Junto com Cristo. Então aí nós temos que entender como funciona o projeto de Deus. E se você não prestar atenção, você vai ficar para trás, porque você não entendeu a mente de Deus, como funciona. Deus, ele está dizendo: é assim, meu filho, que funciona, é assim que tem que fazer, é desse jeito que vai acontecer. Então você sabe que não é um sistema de crença, não é um sistema religioso. Até quando ficará preso na religião? O Espírito expressamente diz: liberta-te desse sistema de crença, desse sistema religioso, que inventaram, criaram as confusões, como se o diabo fosse um ser maligno, assustador, aterrorizando as pessoas. Não, o diabo é apenas uma consciência, é uma energia que vem para tentar desviar do caminho da luz. Mas, se você não entender as coisas de Deus, vem a segunda parte que pega você, que é no versículo 5 de Apocalipse. E os outros, os mortos, não voltarão a viver até os 1000 anos ter terminado. Essa é a primeira ressurreição. Feliz é o santo e todo aquele que tem parte
na primeira ressurreição, sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão filhos de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, essa é a promessa de uma prévia da nova terra. Então, muito se vê falar em nova terra, né? Mas não consegue ter uma explicação o que é nova terra, como vai acontecer a nova terra. Então, a nova terra vai ter que acontecer uma elevação na energia, vai se levantar a energia, vai subir, né? Essa energia, e a nossa consciência vai ter uma expansão de consciência e vai ter uma evolução, tanto espiritual como física, porque até o nosso DNA será mexido, né? Porque vai haver uma transformação, né? Uma elevação espiritual, que é a mesma coisa que uma elevação energética, levanta a nossa energia até um patamar que nós conseguimos viver por 1000 anos sem envelhecer, sem adoecer, feliz na presença de Cristo, na luz de Cristo. Então essa frequência tem que ser elevada. Então acontece uma elevação de frequência. Isso é uma prévia da nova Terra. Então, se houve uma elevação de frequência, o corpo físico dura mais, tem mais qualidade de vida, porque houve uma alteração de frequência, uma energia maior. Se a energia é menor, pode ser sujeito à doença, à velhice, a morrer. Mas se eleva a vibração, como Cristo disse, se tu elevou a tua vibração e a tua energia está como de varão perfeito, parecido com Cristo, vamos dizer assim, aí você dura 1000 anos porque o teu corpo vai aguentar durar 1000 anos de vida. Com saúde, não envelhece. Na vibração que Cristo tem que levar o planeta Terra, vai ser elevado para essa vibração. Então acontece que os santos que ressuscitaram na primeira ressurreição, aqui fala que eles estão debaixo do trono de Deus, porque trono é uma metáfora, né? Não vamos levar o pé da letra como os religiosos fazem, né? Tem um velhinho sentado num trono lá com cacetetes na mão para bater se a pessoa cometer pecado. Não é assim. Trono é uma metáfora, é apenas uma imaginação, que alguém esteja num trono, né? Está imaginando. Mas nós não vamos criar essa realidade, que tem um velhinho no trono. Não precisa, porque é só apenas uma metáfora. Alguém está no trono, tronos quer dizer poder, simboliza poder, nada mais do que isso, né? Trono quer dizer autoridade, quer dizer poder. Alguém sentado no trono tem total liberdade e poder para julgar as nações. Então, e aqui fala que não é só um que está sentado no trono. Houve uma confusão na parte religiosa, né? Do sistema de crença, eles disseram que Deus, né, seria único no trono. Mas aqui a Bíblia está dizendo o contrário, né? Que existia tronos. Não era um trono só, tronos. Vários tronos. E várias pessoas sentadas nos tronos. E esses que estavam assentados nos tronos receberam autoridade para julgar. Todo o poder para julgar. Então, se fala de seres de luz, iluminados, que estão sentados nos tronos, estão a serviço de Deus, e que também são Deus, porque Deus é todas as coisas, né? Deus permanece em tudo, e tem esse poder de julgar. E aqui fala que esses que estavam a aclamar debaixo do trono de Deus, eles ressuscitarão para essa prévia na nova terra, entrarão com Cristo nessa nova terra, que vamos dizer assim, é um experimento, né, de Cristo. Vamos fazer por 1000 anos e depois nós vamos ver daqui para frente o que nós vamos fazer. Então, Deus colocou esse projeto assim: primeiro 1000 anos de paz.
tem certeza que você vai viver 1000 anos de idade. Mas depois continua o projeto de Deus, né? Que aqui os outros mortos não voltarão a viver até que 1000 anos tenha terminado. Essa é a primeira ressurreição. E feliz é os santos e todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão filhos de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Assim que os 1000 anos tiveres terminado, aí vem de novo, né? Após essa prévia, né? Porque, digamos, uma prévia de Deus por 1000 anos, porque se você pensar, mas uma prévia 1000 anos, Deus disse assim, para mim, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, para Deus não conta tempo. Então, não importa, 1000 anos não é nada para Deus. Para nós é bastante, né? Viver 1000 anos. Mas daí, depois que terminar esse 1000 anos aí, assim que terminar, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a guerra, e o número delas será como a areia do mar. E avançarão sobre toda a terra, e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Então, cumpriu-se a prévia de Milano, de Cristo, com os escolhidos, né, com aqueles que foram iluminados. Essa consciência maligna será solta novamente para tentar as nações de novo. Então, haverá tentação de novo, mesmo estando na nova terra, né, nessa prévia na nova terra. Será solto essa consciência maligna, que muitos conhecem como o diabo, Satanás, essas coisas todas, né? E vem para tentar as nações. E vem para ver se o Jorge está firme em Deus e tentar, né? Jorge, tu não quer sair de Deus, tu não quer deixar Deus, não quer seguir outro caminho. Então, esse é o trabalho dele, tentar as nações, né? Tentar as pessoas. Mas ele junta todos aqueles que são seus aliados, vamos dizer assim, os seus discípulos, né? Seus demônios, né? Seus anjos junto, e cerca a cidade de Cristo e dos filhos de Deus para fazer guerra contra Deus, porque ele viu que o projeto de Deus se cumpriu, né? E ele não pode tirar nós das mãos de Deus, então ele tenta, né? Tenta fazer guerra contra Deus e contra os escolhidos de Deus, contra aqueles filhos de Deus, né? Então, sendo assim, ele junta o máximo de discípulos para lutar contra os escolhidos e contra Cristo. E cerca-se a cidade de Deus, que a cidade de Deus, você sabe que é metafórico, né? Que nós vivemos no mundo espiritual. E essa cidade, nós estamos nessa cidade hoje, porque nós estamos com a nossa consciência. Então, aí que entra a consciência de Deus, né? Entendermos a mente de Deus, entendermos o projeto de Deus. Então, hoje nós estamos nesta prévia. Estamos entrando nessa nova terra com a nossa consciência. Então, no momento que eu alcancei, por exemplo, se eu, Jorge, aqui, né, alcancei estar em quinta dimensão, estou à frequência da nova terra, eu já tenho a vida por 1000 anos, porque eu consegui aceitar, né, consegui entender e aceitar essa consciência da nova terra, porque nova terra é apenas vibração, consciência, né? A vibração aumenta, eu estou na nova terra. Se a vibração baixou, eu não acredito que estou na nova terra, eu não estou. Eu vou perecer, eu vou envelhecer e vou morrer. Porque se você prestar atenção, Deus está dizendo para você até quando você não vai me entender as minhas palavras. Veja que agora o Espírito de Deus está dizendo até quando você não vai compreender
como funciona a minha mente, diz Deus. Como funciona o meu projeto, diz Deus. Porque se você pega tudo ao pé da letra e faz um sistema de crença, faz uma confusão, esculhamba todas as coisas e acaba na miséria, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na dor, no desamor, porque você não entende o que o Espírito diz. Para que tenha ouvido, é para ouvir e entender o que Deus está falando. Deus falou várias vezes, de várias maneiras. Oxalá, eu sinto a graça de Deus transmitindo esta mensagem que é vida, essa mensagem que é luz, essa mensagem que é o próprio Deus agindo. E você passa por despercebido sem ter entendimento da palavra de Deus. Deus está te dando uma oportunidade para você crescer na graça e no conhecimento, subir a sua energia, aumentar a sua frequência, ter uma consciência segundo a mente de Deus. O Espírito expressamente está dizendo: Deus se fez tudo o que existe e ainda você não entendeu o que é Deus? Deus pergunta para você: ainda você não compreendeu a minha mente? Não entendeu que Deus se fez todas as coisas? E que Deus está em todas as coisas? E que Deus é todas as coisas? Se você entender e aceitar essa frequência, você é, junto com Deus, um Criador. Você tem poder de fazer as coisas, de criar a sua própria realidade, mas você fala com a sua boca, mas o seu inconsciente diz não. O seu inconsciente não aceita Deus, não aceita a verdade, não aceita a luz, não aceita o amor. Por isso que Deus trabalha dia e noite, sem descansar, para que você alcance a salvação. Entra no paraíso, entra na nova terra. Mas o que você está esperando? Alguém vir e construir uma nova terra? Você tem que olhar para dentro de você. Tudo está aqui dentro do teu coração, dentro da tua mente, da tua consciência. Então, se você crê que existe nova terra, você cria essa realidade. Jesus já falou essas palavras: vocês são deuses, vocês são co-criadores, vocês têm todo o poder para fazer a obra. Mas enquanto nós não entendermos que Deus, Ele se fez todas as coisas e repetiu quando Ele veio na forma de Filho, Cristo, o que Cristo veio trazer para nós? Cristo veio abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa consciência, ressuscitar nós da morte que nós estávamos. Porque se nós não entendermos a mente de Deus e a consciência de Deus, nós estamos mortos espirituais. Estamos na sepultura. Porque nós não temos vida em nós mesmos. Porque só tem vida aquele que entende a palavra de Deus. Porque Deus, Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, o que sai da boca de Deus é vida. É espírito, é energia, é consciência, é evolução, é vitória. Mas se nós não atentarmos para essa grande verdade, nós vamos ficar presos e vamos sofrer o dano da segunda morte. Deus, Ele criou um projeto de salvação. Você morrer hoje, desencarnar, você tem a oportunidade de participar da primeira ressurreição. Mas isso você precisa crer nisso. Você precisa aceitar a ressurreição. Você precisa entender que Cristo
Ele se fez nós. Não vê que ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu voltarei para vocês. Então, quando ele disse eu voltarei para vós, ele veio em forma de consciência, em forma de energia, em forma de virtude, em forma de poder, em forma de vida. Então, por que você não se levanta? Por que você não ressuscita dessa morte? É hora de você despertar. É hora de você entender que tudo é consciência, tudo é frequência, tudo é energia. Você não vai encontrar alguém sentado num trono, mas você vai encontrar uma consciência que está em todas as coisas, que está em você, que está no próximo, que está na natureza. Deus é uma consciência, é uma energia, é a existência de todas as coisas que existem. E poxa lá, até quando nós vamos clamar, como disse João Batista, nós clamamos a verdade, nós clamamos o amor de Deus, nós clamamos a luz de Deus, mas a humanidade se fecha os seus ouvidos e não entende as verdades de Deus, não entende a luz da palavra de Deus, não entende a consciência de Deus que está jorrando no coração e fluindo para a vida eterna. Então, Jesus disse, se você creu que recebeu, receberão. Gente, é só fazer acontecer a nossa realidade. Mas Deus precisa que nós venha fazer isso. Então, depois que terminar essa prévia da nova terra, que essa consciência do mal sairá para tentar as nações, tentar as pessoas, vai haver uma grande guerra espiritual. Mas aí, como pertence a Deus fazer a finalização desse projeto, o que acontece? Desceu fogo do céu. Desce fogo do céu, da parte de Deus, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo com enxofre, onde estava tanto a fera como o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Aí fecha-se o primeiro ciclo, fecha-se uma primeira era do projeto de Deus, e aí começa a segunda fase, que é a vida eterna, e a terra, nova terra, é permanente daí não será uma prévia, daí entra na nova terra, definitivo, daí será para todo sempre. Reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Aí não tem mais durar 1000 anos, durar 500 anos, não, nós vamos durar para sempre com Deus. Aí entra o projeto Nova Terra, definitivo. Passou-se a primeira etapa, a prévia da Nova Terra, que isso aí é só um gostinho, né? Só um tira-gosto, né? 1000 anos de paz com Jesus. Depois que Satanás será derrotado, que o mal será destruído, não tem mais quem tente as nações. Aí nós vivemos para todo sempre na nova terra com Deus. Então se fecha um ciclo de Deus e se abre outro ciclo, né? Que é a vontade de Deus e o projeto de Deus, que seus filhos viva por toda a eternidade, na alegria, na felicidade, na qualidade de vida, no amor, na esperança, na paz, não haverá mais guerra. Então, se cumpre o processo Nova Terra. Mas para isso, nós temos que aceitar. Se você tem dúvida, você não aceitou a Deus. Porque a dúvida nos separa de Deus. Mas como que eu vou saber se eu aceitei a Deus? É quando você tem a consciência de Cristo. Quando você tem a consciência de Deus. Quando você se fundiu com Deus e tornou um com Deus. Aí vem o sistema de crença e te bota medo. Não, você não pode ser igual a Deus.
você não pode se fundir a Deus porque você está cometendo blasfêmia, né? Você está cometendo heresia. Pode ver que o sistema de crença ele tenta frear as pessoas, tenta tirar de Deus as pessoas. Daí tem pessoas que dizem, mas existe um único caminho que leva a Deus. Mas não entenderam o que Deus falou, não entenderam nada que Deus veio fazer. Ainda estão pregando o velho sistema, a velha construção de crença. Existe um caminho que leva a Deus. Na verdade, Deus não precisa de um caminho, porque Deus mora dentro de nós. Então, eu não preciso de um caminho para ir até Deus, porque Deus está dentro de mim, eu estou em Deus. Estamos em Deus e Deus está dentro de nós. Então, vem essas fábulas e os rituais e o sistema de crença e diz, não, existe só um caminho que te leva a Deus, você tem que entrar por esse caminho. Você tem que aceitar esse caminho. Mas se Deus está em mim, que caminho existe para Deus? O único caminho para Deus está dentro de mim, dentro de você. Nós estamos em Deus, não precisamos caminhar, não precisa dar nenhum passo até Deus, porque Deus já está dentro de nós. Então, se nós entendermos que a mente de Deus funciona assim, Deus se fez nós. Cristo se fez nós. O que Cristo disse lá? Vocês estão admirados porque eu faço essas obras, mas vocês também podem fazer essas obras que eu faço. E obras maiores do que essa vocês podem fazer. Não fique admirado por isso, porque vocês e eu somos um. Estamos todos no mesmo. Fizemos parte da mesma genética, da mesma família, da mesma geração. Mas se entendermos a vontade de Deus, compreendemos a consciência de Deus, nós aceitamos que nós fizemos parte de Deus e que Deus faz parte de nós, aí nós criamos a nossa realidade, a nova terra. Aí nós estamos na nova terra. Nós estamos no milênio de paz, estamos no paraíso, porque isto são metáforas, são símbolos que o sistema de crença não consegue entender, não consegue explicar para nós. Porque muitos estão esperando alguém vir dos céus para realizar uma transformação. Mas a transformação já começou. Começou quando Cristo ele voltou. Porque tem muita gente, na verdade, esperando a volta de Jesus. Ainda estão esperando a volta de Jesus. Para ver aonde está o tamanho da cegueira espiritual. Estão mortos, como disse João Batista. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto, a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. É tempo de entender as metáforas, entender os paradigmas de Deus, compreender a mente de Deus, porque se você não produz frutos, e frutos dignos, o machado pegará e cortará você, e você será lançado no fogo. Foi tudo deixado por Deus. João Batista já entendeu essas coisas e falou: o machado está posto, a árvore que não produzir fruto será lançada no fogo. Então, o que nós estamos esperando para nós produzir fruto, e fruto dignos de arrependimento? Então, se existe doença entre nós, é porque nós não aceitamos a Deus. No momento que nós aceitarmos a Deus, e nós crer que Deus e nós somos um, que nós fizemos parte do corpo de Deus, e Deus faz parte de nós, Deus está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus, aí sim nós aceitamos Deus. Aí nós fundimos a nossa consciência com a consciência de Deus. E criamos a nossa realidade e criamos a nova terra. A vibração tem que ser criada. Então, volta de Jesus. Isso é um simbolismo. Jesus já voltou. Porque ele disse assim, eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez. E o que aconteceu? Jesus cumpriu a sua missão. Está dentro do projeto de Deus a nova terra.
Ele voltou no dia de Pentecoste. Está lá no Atos dos Apóstolos. Está falando que Jesus desceu novamente, ele voltou novamente em espírito. Então, quem está esperando Jesus voltar seria uma terceira vinda, então, e não uma segunda vinda. Porque ele veio uma primeira vez em carne e voltou-se uma outra vez, uma segunda vez, ele veio em espírito, qual ele se derramou sobre nós. E o Espírito de Deus, olha a graça de Deus que Deus está trazendo. Me sinto transformado nessa mensagem. Me sinto satisfeito por compreender a mente do Espírito Santo. O Espírito é o próprio que está falando através deste homem que está trazendo essa mensagem. O Espírito se fez em nós e fala através da nossa boca. Então, a energia de Deus fala através de nós. A energia de Deus jorra através de nós. A energia de Deus nos dá a vida eterna. A energia de Deus nos cura de todas as doenças. Então, é somente você colocar o seu coração em Deus, porque Deus ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, diz a palavra, porque não entenderam a mente de Deus. Quando Deus veio para o seu povo rejeitou, porque não quis aceitar a Deus. E hoje a gente se vê pessoas pedindo, mas Jesus tem que voltar. Se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse amanhã. Mas Jesus já veio e você rejeitou Jesus. E quer que ele volte de novo? Você não está entendendo que você está querendo que Jesus venha. Se ele veio e você rejeitou ele, você não aceitou. Ele veio duas vezes. Ele veio uma vez como homem e veio uma vez como consciência, como espírito, e permanece com nós até hoje. É só cego que não vê essas coisas. É só surdo que não tem o ouvido de ouvir para entender. É só morto que não sente Deus na sua vida. Porque Deus é tempo de despertar, é tempo de avivamento, é tempo de ressuscitar os mortos, como disse Jesus. Eu vos dei poder para vocês curar os enfermos, é transmitir a mensagem, a ciência de Deus, é viver na consciência de Deus, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Então é esse o tempo de Deus. É o avivamento que Deus está trazendo, é a restauração de todas as coisas. Não é uma falácia apenas, não é apenas uma pregação, não é apenas um comentário, não é apenas um discurso, é Deus trabalhando, é Deus se movimentando. Bota na sua cabeça e no seu coração, sinta isso. Não é mais você que vive, mas é Deus que vive em você. Não entendeu ainda a mente de Deus? Não entendeu como Deus funciona? É duro não entender as coisas de Deus. Não fique para a segunda morte, não fique para a condenação. Entra na nova terra e entra hoje. Faça de tudo para a tua energia subir, para a sua consciência ser elevada, para ter uma expansão de consciência e uma evolução. Diga, Deus, seja um comigo, seja um em minha vida, seja as minhas mãos, seja o meu coração, seja meus olhos, Deus, seja meus ouvidos. Deus está clamando, levanta, meu filho, ressuscita dessa tumba, acorda, é agora o momento do despertar, é agora o momento da transformação, é agora a nova terra está aqui. É só você aceitar, é só você levar a mão e tomar posse disso aí. Toma posse do que Deus te deu. O Espírito de Deus se move e Deus lançou fogo do céu e destruiu a besta e o diabo, Satanás, para que não tente mais as nações, e viverá uma vida eterna numa nova terra purificada por Deus e por Cristo. Mas seja um trabalhador dessa nova terra, seja um consciente, aceite Deus e sinta no seu coração
que você vai ver que a tua vida vai mudar, e mudar para melhor, vai mudar para a vida eterna, para um conhecimento melhor, para que você ajude o próximo, para que você tenha amor, que viva no amor de Deus e não viva mais na perturbação, porque isso é consciência. Entenda que o diabo está na nossa consciência tentando nos confundir, e Deus está na nossa consciência nos levando para a luz. Então são duas consciências que trabalham, é duas energias. Se você não prestar atenção, você é bombardeado a sua mente, e você fica com medo, fica com dúvida, fica com fraqueza, e aí você entra num desespero e entra numa tentação, mas é consigo mesmo, porque as duas consciências estão trabalhando na tua consciência. Tanto a luz como as trevas estão trabalhando. E você não pode sair disso se você não se libertar. É de dentro para fora. É entender que Deus é a luz, e você pode escolher a luz e ser mais forte e controlar as trevas que está dentro de cada um de nós. Porque Deus não força ninguém a fazer nada, e nem o diabo força ninguém a fazer nada. Apenas são consciência que diz o que nós temos que fazer, nos oferece uma oportunidade para nós aceitar a luz ou as trevas. Então, deixa esse sistema de crença para trás, deixa esse sistema de religião para trás, deixa isso ou aquilo, deixa a falácia para trás, porque diz que, porque me disseram, porque foi escrito por fulano. Deixa todos esses embaraços da vida e seja uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Cristo está te dando oportunidade. Eu e você somos um. Eu estou em vós e vós está em mim. Eu e Deus viemos e fizemos morada na tua vida e seremos todos uma única coisa. Então entenda de uma vez por toda que para acontecer uma nova terra você tem que levantar sua vibração, a sua consciência, a sua energia tem que vibrar na nova terra, senão você vai ficar lá embaixo vibrando na terceira dimensão, na doença, na fraqueza, na guerra, na falta de paz, na falta de amor, na falta de Deus, e aí você perece. Mas se você levantar sua consciência e dizer, Deus, eu quero ser um contigo, e é isso que eu tenho no meu coração, esse desejo, e vou fazer acontecer. Você cria a tua realidade. É agora o momento de despertar. O Espírito de Deus está trazendo o maior avivamento para a humanidade, o maior despertar para a humanidade, mas a humanidade se faz de cega, de surda e de morta, que não consegue sentir Deus, pois está morto, não sente Deus, está surdo, não ouve a palavra, está cego, não enxerga que Cristo está na sua frente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha compaixão deste povo, dessa geração que não entende as coisas de Deus. Mas Deus está trazendo oportunidade. Espero que você tenha entendido o projeto de Deus para a nova terra. Deus termina esse ciclo e começa um novo ciclo, a vida eterna com Deus. Mas para isso nós devemos aceitar, acreditar, ter no coração este Deus maravilhoso, que agora é tempo de salvação, hoje é tempo de salvação, mas amanhã pode ser tarde demais, que você não tenha escolhido a luz e tenha se perdido na condenação da segunda morte. A segunda morte não verá a Deus, mas bem-aventurado nós, os que ressuscitamos em Cristo, pois já ressuscitamos com Ele, temos a consciência de Cristo e temos paz com Deus. Então, quero deixar essa mensagem para que Deus comece a trabalhar no seu coração através dessa mensagem. E que você entenda na graça de Jesus Cristo. Amém.